Pessoal, a compra da Warner pela Netflix está dando o que falar. Temos muitas novidades envolvendo todo esse episódio, inclusive declarações de que sim, o James Gunn continua, e o próprio James Gunn comentando um pouco sobre a aquisição da Netflix. Só que o mais importante são as declarações do CEO da Netflix, o Ted Sarandos, sobre a grande preocupação da indústria desse momento, que é o modelo de negócio que a Netflix vai utilizar nas IPs e franquias da Warner. Porque o anúncio da compra realmente foi muito mal recebido. Não só por produtores de Hollywood, mas também por sindicatos dos roteiristas, sindicato dos atores e também, o que era de se esperar, o próprio governo dos Estados Unidos. Então, gente, vamos conversar bastante sobre todo esse episódio, tem novos desdobramentos. A gente precisa entender melhor o que está acontecendo, porque nesse momento realmente existe chance do negócio não sair. É um clima completamente diferente de quando a Fox foi adquirida pela Disney. Tem também um rumor envolvendo o ator que vai ser o Brainiac no filme do Homem do Amanhã, e o rumor que o trailer da Supergirl vai sair na quinta-feira, supostamente no mesmo dia que o trailer do Vingadores Doomsday. Muito bem, gente, tem muito assunto no vídeo de hoje pra gente comentar. Roda a abertura e vamos lá! Um grande salve aqui para os novos membros do canal, Caio César 5305, Lisiane Borges Sutil, Paulo San, Izuku Midori Supremo e Antônio Flávio da Silva. E olha só, amanhã é dia de live exclusiva dos membros da Batcaverna e o convidado dessa semana é o Peter Jordan do canal Ei Nerd. Vai ser uma pauta meio livre pra gente falar de como foi o ano da DC e da Marvel, mas vocês também vão poder mandar qualquer tipo de pergunta lá pra gente responder com o Peter. Se você quer participar dessa live, só virar membro aqui da Batcaverna. O link tá aqui embaixo. Beleza, esse era o recado que eu queria dar, e agora sim, vamos começar falando sobre essa repercussão da compra da Warner. Já era de se esperar que Hollywood não iria gostar desse anúncio, e especialmente por conta do modelo de negócios da Netflix, que é totalmente o oposto da Warner. Existe, sem dúvida, nesse momento, um push para tentar forçar essa venda a nunca acontecer de fato. E aí vai entrar sindicato dos atores, sindicato dos roteiristas, todos os sindicatos possíveis de Hollywood vão se envolver diretamente para tentar fazer com que essa compra não aconteça. Quando aconteceu a compra da Fox pela Disney, a gente também tinha um cenário de protesto. Só que tem algumas coisas diferentes. Quando a Fox comprou a Disney, a gente estava falando numa compra de empresas horizontais. Elas são tipo as mesmas coisas, só que uma era concorrente da outra. O governo dos Estados Unidos na época não entendia que isso iria criar um grande monopólio. Ele fez algumas exigências lá que a Disney teria que vender algumas empresas para ela realmente não ter tudo, mas não existia realmente um entendimento que isso iria gerar algum tipo de monopólio. No caso da compra da Netflix pela Warner, a gente está falando de uma coisa um pouco diferente, porque a gente está falando de uma aquisição da Netflix, que sim, é concorrente da Warner, mas era um concorrente um pouco diferente. As empresas não estão na mesma linha horizontal, digamos assim. E quando você tem uma empresa como a Netflix que compra a Warner, você vai resultar numa fusão realmente muito forte, que pode resultar, no entendimento de algumas pessoas, né, num grande monopólio. A outra grande diferença em relação à compra da Fox é que o governo dos Estados Unidos está se posicionando bem contra a compra. Porque lá atrás o posicionamento era, vamos ver, vamos estudar, deixa o órgão ver. Agora não, a gente está vendo um lobby político liderado pelo próprio Donald Trump para que a coisa não aconteça. Isso não quer dizer que a compra não vai acontecer, já que pela lei dos Estados Unidos, sim, tem um órgão que vai regular. Mas também, caso eles barrem em alguma coisa, a Warner e a Netflix podem entrar na justiça e levar isso para os tribunais. Então tem uma outra instância além do próprio governo dos Estados Unidos. Por isso que existem muitos fatores que deixam a situação bem mais nebulosa. E de fato, hoje a gente vê uma união de players que não tem nada a ver uma coisa com a outra, querendo que a compra não saia, para justamente não destruir a indústria, porque isso poderia resultar num colapso das redes de cinema, por exemplo. Ou então dos elos mais frágeis, como
produtores, roteiristas, artistas e tudo mais. É por isso que o cenário é bem mais complexo, mas nesse momento não tem como saber se a compra vai ser barrada e eventualmente dissolvida em algum momento. Tem também algumas pessoas especulando, aí entra quase muito mais no campo da teoria, de que a Netflix fez essa oferta absolutamente gigante para justamente fazer com que a Warner aceite a proposta, deixando de lado a Paramount, né, já que existia uma ala ali de Hollywood que não queria que a Warner fosse comprada pela Paramount. E o interesse da Netflix em cima disso tudo é realmente de amarrar a Warner num processo de transição que pode levar anos. Mas o que eu quero dizer com deixar a Warner amarrada? Essa especulação diz que a Netflix, ela até pode entender que realmente a compra não vai sair. Mas nesse período de transição, né, isso pode afetar completamente a cadeia de produção, de pitches de novos projetos. Porque assim, ó, vamos imaginar que você seja um cara que tem uma ideia para uma série. Você é um produtor lá, conhecido e tudo mais, você vai fazer um pitch. A partir de agora, sabendo que tem essa compra, para quem você vai fazer o pitch? Para Warner ou para Netflix? Bem, eu acho que a pessoa iria querer fazer o pitch para Netflix. Então, esse tipo de coisa poderia influenciar as próprias séries que a Netflix vai receber, esvaziar o conteúdo, digamos assim, da Warner. E a Warner fica parada na transição. E para a Warner, no fim do dia, ainda é interessante levar a proposta em adiante, porque se tudo der errado, ela ganha 5 bilhões de dólares. Pelo que eu entendi, esse foi o principal motivo da Warner ter levado a Netflix para a última rodada de forma exclusiva. Bem, a outra grande preocupação dessa compra é a questão do modelo de distribuição da Netflix. A gente teve uma declaração fortíssima do James Cameron, né, diretor aí do Avatar, falando que a Netflix pode prometer Deus e o mundo, dizer que vai cumprir os prazos de cinema, mas que isso vai ser uma mentira e eventualmente eles vão diminuir a distribuição dos filmes para o cinema e tentar jogar o mais rápido possível no aplicativo deles. Essa frase do James Cameron, ela é forte e ela tem um fundo de verdade. Com certeza vão surgir muitas promessas de que tudo vai ficar igual. Ó, agora a gente tem o conteúdo da Warner, os filmes vão ser lançados no cinema, vai ter uma janela de 3 meses, mas eu acho que no fundo ninguém realmente acredita que isso vai continuar por um longo tempo. Até porque a gente tem essa declaração aqui do CEO da Netflix, o Ted Sarandos, que foi questionado sobre ele estar destruindo Hollywood, e ele respondeu assim, ó: não, estamos salvando Hollywood. Estamos em um período de transição. As pessoas cresceram pensando, quero fazer filmes para uma tela gigante e ter pessoas desconhecidas, e ficar com um filme em cartaz por 2 meses. Isso é um conceito ultrapassado. Essa frase dele realmente deixa bem claro, né, que a Netflix não vai mudar o seu modelo de negócio. Ela realmente acredita nesse tipo de mudança. E você vai dizer que ele está errado? Não, de fato, está acontecendo essa transição. Hoje as pessoas preferem muito mais ver filmes em casa do que ir no cinema. Ele chega a dizer que o outro modelo é ultrapassado. Eles querem mais assinantes, eles querem mais conteúdo. Quanto menos um filme ficar no cinema, mais rápido eles vão fazer o jump pro streaming e mais rápido as pessoas vão estar interessadas em assinarem esse streaming e ficarem ali dando dinheiro para a Netflix. Eu não tenho a menor dúvida que no futuro, caso a venda realmente seja aprovada e tudo mais, a gente vai ver janelas de filmes da Warner, e aí, claro, incluem os filmes da DC, curtíssimas no cinema. E eu não consigo deixar de ficar preocupado, porque eu vejo os filmes que são de streaming e eu vejo os filmes que são de cinema. E você vê uma diferença absurda de qualidade. E olha que hoje a gente vê muito projeto que sai no cinema que é horroroso, né, em termos de experiência cinematográfica. E ainda assim esses projetos têm um apelo cinematográfico ainda melhor que filmes feitos por streaming. É que assim, ó, de verdade, eu acho impossível, né, toda a estrutura de grandes blockbusters se sustentar, né, com filmes saindo 2 semanas no cinema e indo para o streaming da Netflix. Porque você nunca realmente vai saber quanto que esse filme realmente deu dinheiro. Claro, vai dar dinheiro, claro que no Analytics deles, eles vão ver quanto que o filme foi assistido e tudo mais, mas você nunca vai colocar no papel quanto que você fez de bilheteria. Você vai ter um cálculo aproximado numa fórmula que você fez, mas você nunca vai saber de fato. E esse tipo de coisa é muito perigoso porque você deixa
de se importar com a qualidade do filme. E você passa a olhar o tempo médio de duração de playtime daquele filme. Qual foi o watch time daquele filme? Quanto tempo ele ficou no top 1 da Netflix? Isso é um parâmetro. Mas é que daí, no dia seguinte, pode ter um outro filme que custou 75 milhões de dólares e esse filme fazer os mesmos números de watch time e ficar no número 1 do que o filme que custou 200 milhões de dólares. E isso se acumulando, as pessoas vão tirar a única conclusão possível. Por que a gente vai gastar 200 milhões de dólares nesse filme se o filme de 75 milhões fica em primeiro por 6 meses, tanto quanto o de 200? E é assim que, pouco a pouco, você iria matar a indústria, porque menos orçamento é menos dinheiro para as pessoas receberem, é menos orçamento para efeito especial, é menos orçamento para grandes atores. Os filmes vão virar cada vez mais produtos do que filmes. E eu nunca vou mudar essa opinião. A única forma de você realmente saber se um filme tá dando dinheiro ou não é você lançando ele no cinema. Não é à toa que a Disney desistiu daquele plano maluco de lançar filme no cinema e no streaming ao mesmo tempo. Era maluco. E quando a gente tá falando de filmes de super-herói, que obviamente é o que mais interessa nesse canal, cara, mudar o orçamento faz muita diferença. Um filme de 70 milhões de super-herói, a pessoa tem que executar um milagre para ele realmente ser muito bom. Um filme de 200 milhões de dólares, ok, você tem uma margem melhor para trabalhar. Eu realmente tenho muito medo do que isso vai acarretar a longo prazo nos filmes da DC. E é aqui que eu quero entrar na novidade envolvendo a DC. Porque o James Gunn e o Peter Safran deram uma entrevista pro site Bloomberg e eles falaram algumas coisas importantes. Por exemplo, o Peter Safran garantiu, que o James Gunn não vai sair com toda essa alteração aí da Netflix, porque o que torna realmente insubstituíveis é a mente do James Gunn, já que ele é o arquiteto dessa grande visão. E o James Gunn também falou sobre como a experiência teatral e comunitária é algo incrivelmente importante e notavelmente adequado aos filmes de grande escala. Então, aqui a gente tem 2 pontos importantes. Primeiro, que nada realmente indica que o James Gunn e o Peter Safran vão sair. O que é uma boa notícia, a gente realmente estava esperando por isso. Tem até uma frase do Zaslav que ele garante, que o James Gunn e o Peter Safran vão continuar. E essa daqui é uma das promessas que eu acredito. Eu acho que realmente eles vão continuar. A frase do James Gunn é a que eu acho mais importante. Que ele diz aqui, a experiência teatral, de ir no cinema, ela é incrivelmente importante e adequada aos filmes de grande escala. É isso aí, filmes de grande escala, eles precisam ir pro cinema. E eles precisam ir no cinema e ter tempo de ficar no cinema. Então, assim, tentando projetar um cenário no futuro, eu acho que o James Gunn realmente iria lutar e defender que seus filmes saiam no cinema e que fiquem o máximo possível. Mas, infelizmente, não basta uma pessoa lutar por isso, quando a gente vai ter uma empresa toda que, pelo menos o seu CEO, pensa completamente diferente. Até porque hoje, a Netflix lança esses filmes que saem do cinema só pra dizer que lançou e tentar concorrer a um Oscar, pela questão do prestígio de ganhar Oscar. Mas esses filmes ficam, 1, 2 semanas no máximo. Deixar um filme de super-herói só 2 semanas é loucura. De verdade, assim, você vai estar matando o gênero que já tá sufocando, pedindo por piedade. Porque o grande público não é burro. Você iria no cinema, sendo que daqui a 2 semanas você vai ver o filme no streaming que você já assina? Isso com certeza iria afetar a bilheteria, cara. E aí o pessoal que vai analisar a bilheteria do filme que fica pouco tempo na janela, vai ver, mas esses filmes não estão dando bilheteria. Vai ser um argumento para que esses filmes não saiam no cinema, sabe? Então, assim, 2 semanas, pelo amor de Deus, é loucura. É loucura. Vai ter que rolar algum tipo de acordo para que alguns filmes, aqueles realmente muito grandes, os blockbusters, fiquem pelo menos 2 meses no cinema. Eu não vejo isso funcionar se não acontecer isso. E ainda assim, é um grande quebra-cabeça, com muitas e muitas peças, e a gente tem 10 peças para conseguir entender a moldura inteira. Mas enfim, essa é a situação do momento. James Gunn e Peter Safran com certeza ficam aí até o final do contrato, e eu acredito que o contrato será renovado. Hollywood não quer que a compra saia, o governo dos Estados Unidos não quer que a compra saia, mas isso não é garantia que a compra não vai sair. O CEO, Ted Sarandos, deixa bem claro que eles não vão mudar a postura da Netflix, e existe sim um risco de, a longo prazo, eles estarem fazendo um movimento que vai prejudicar ainda mais Hollywood. Por mais que também a própria Netflix tenha razão de que o cinema não é mais como era 10 anos atrás, que as pessoas iriam ver o filme no cinema. Hoje, muitas e muitas pessoas preferem ver na televisão. Eu espero que pelo menos eles encontrem um meio termo
entre os dois métodos de distribuição, porque um método pode até ser o ideal para o cinema, mas não dá tanto dinheiro. Agora, o outro método atende mais, né, o que o público quer, talvez até dê mais dinheiro, mas, né, tem esse negócio que ele prejudica a longo prazo a qualidade dos filmes, o orçamento que você dá pra eles e o próprio empenho das pessoas ali envolvidas pra fazer um grande filme. Enfim, só no futuro pra gente saber o que realmente vai acontecer. Beleza, vamos pra notícia da Supergirl, porque saiu essa informação do insider Daniel RPK de que o trailer do filme vai sair no dia 11 de dezembro, que seria na quinta-feira. E assim, até aí, tudo bem, né? O trailer da Supergirl sair na quinta, perfeito, seria ótimo. Só que veio essa outra informação de que o trailer de Vingadores Doomsday também vai sair essa semana na quinta-feira. Se essa informação se confirmar, o que a gente não tem essa confirmação, a gente não sabe quando os dois trailers vão sair, mas o Daniel RPK costuma ser uma fonte confiável quando envolve data de trailer. Se confirmando isso, caraca, eu não sei o que a DC tá pensando. Loucura lançar o trailer no mesmo dia de Vingadores! Caraca, o trailer da Supergirl vai ser completamente engolido. Assim, ó, eu espero que tenha alguém de bom senso lá na DC que entre em contato com a Marvel e pergunte na camaradagem. Não, aqui, ó, vocês vão lançar o trailer na quinta? Porque beleza, assim, ó, vocês lançam na quinta, não precisa nem mudar de data. Eu mudo o meu, coloco na quarta, coloca na terça, o trailer já tá editado mesmo. Aí você vai lançar na quinta no mesmo dia dos Vingadores. Por quê? Por que complicar? Tem coisas que eu não consigo entender na DC. Mas, né, ainda dá tempo de corrigir. Não precisa lançar na quinta-feira. Você pode lançar um dia antes. Que o bom senso impere na DC pelo menos uma vez na vida dela. Eu sempre falo aqui, a DC gosta de viver no modo hard. É uma ligação do James Gunn pro Kevin Feige, e o Kevin Feige vai dizer quando vai sair o trailer. Não joga no modo difícil. Pra que jogar no modo difícil? É só estresse. Não é bom. Não vale a pena. DC aprende. E também tem uma outra informação de que a imprensa lá nos Estados Unidos vai poder assistir o trailer no domingo. Então, eu acredito que a gente vai ter a descrição desse trailer ali no final de domingo, talvez até no início da madrugada de segunda-feira. E a DC já fez essa estratégia no ano passado com Superman. A imprensa assistiu primeiro as coisas do Superman, e aí ao longo da semana, deu super certo isso aqui, a DC lançou o pôster animado, e depois lançou o teaser do teaser, e aí lançou o teaser mesmo. Toda aquela semana foi muito boa, a gente ficou a semana inteira discutindo Superman, né? Eu acho que foi uma grande estratégia, deu super certo, mas também não tinha trailer dos Vingadores pra concorrer com ele, né? É por isso que às vezes eu não consigo entender, cara. O trailer já tá editado, você vai mostrar pra imprensa no domingo. A imprensa já vai ter o seu tempo pra fazer a matéria dela e tal, pra publicar na segunda. Por que não colocar o trailer na terça? Eu acho top 5 loucuras que a DC já fez. De verdade, top 5 loucuras que a DC já fez. E olha que a DC já fez muita loucura. E vamos agora para a próxima notícia, que é o rumor envolvendo o Brainiac. A insider Grace Randolph deu uma informação de que o casting do Brainiac está próximo e o ator que nesse momento é o favorito é um ator que já trabalhou com James Gunn. Só isso que ela falou. Ela também comentou sobre o casting lá do Matt Smith, e que sim, ele tava concorrendo, mas ele tipo não era o favorito. Por causa da informação dela, o pessoal começou a especular quem que poderia ser, qual o ator que seria. Imediatamente eu pensei no Dave Bautista. Eu tô falando aqui do casting do Dave Bautista como Brainiac há um tempão. Não que seja o meu favorito nem nada disso, mas é que eu achava que batia com a descrição que eles estavam dando. Que eles queriam um ator mais forte, né, com um físico mais avantajado. E os nomes que surgiram ali não eram nomes com grande porte físico. Por isso que eu estranhei. E o Dave Bautista é um grande amigo de James Gunn, já trabalhou com James Gunn. A gente já viu o Dave Bautista fazer muito mais do que só o cara grandão com grande coração. Ele pode fazer outros papéis, a gente já viu ele fazendo. Por isso que tinha o fancasting dele para ser Hugo Strange, que era o meu fancasting. Mas, né, esse fancasting envolvendo Brainiac, eu acho que pode ser também uma boa. Só que, claro, a gente tá especulando em cima de um nome que a Grace Randolph nem chegou a dar. Pode ser o Dave Bautista, como pode não ser também. Daqui a pouco é o Chris Pratt. Meu Deus do céu. Mas, eu não sei, pode ser o ator lá do Alto Evolucionário também. Ele daria um ótimo Brainiac. É só que também é um pouco parecido com o papel que ele fez lá no Guardiões da Galáxia 3, né? Mas assim, se for o Dave Bautista, eu acho que pode ser um bom casting. Acho que pode ser um casting que vai surpreender. De verdade, eu acredito assim no potencial ator que ele é. Não iria me incomodar e eu acho que ele poderia fazer um Brainiac diferente e legal. Não é o meu fancasting favorito,
Até porque eu nem tenho um fancasting favorito, eu não me importo muito com quem vai fazer o Brainiac, sabe? Mas eu acho que ele pode realmente ser um bom casting. Enfim, gente, ufa, era realmente uma tonelada de novidades. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.